Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ler a Tua Palavra e pelo privilégio também, Senhor, de ouvir essa pregação. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, que o Senhor possa cativar a nossa atenção ao texto bíblico, que o Senhor possa trabalhar poderosamente em nossos corações. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor falará a cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto. Irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas isso acontece a todo momento, em vários tipos de camadas sociais, de pessoas, de relacionamentos. Você já passou por isso, de você ajudar uma pessoa e na primeira oportunidade ela virar as costas para você. Você ajuda, você se propõe, você se doa, e de repente essa pessoa te decepciona. O Evangelho escrito por João Marcos, intérprete do apóstolo Pedro, é uma narrativa verídica da vida e obra do Senhor Jesus Cristo, escrita em aproximadamente os anos de 62 a 69 depois de Cristo. Marcos escreveu esse evangelho para uma igreja que estava sofrendo forte perseguição, com o propósito de fortalecer sua fé, provando por meio do seu testemunho que Jesus era o poderoso Messias enviado por Deus para libertar o seu povo. Depois que Marcos relatou as ações de Jesus em um intenso dia de ministério, concluindo na passagem em que Jesus se retira para orar, confirmando aos seus discípulos as prioridades da sua missão, como nós vimos lá nos versículos de número 35 ao 39, o texto de hoje nos apresenta a autoridade de Jesus ao purificar um leproso e o desejo que ele tinha de que a sua mensagem fosse bem compreendida. Segundo Marcos, Jesus se compadeceu de um leproso, o purificando
miraculosamente e o advertiu que não dissesse nada a ninguém acerca do ocorrido. Nesse sentido, Jesus é o único que nos salva do nosso pecado e exige de nós obediência a Ele. Assim propõe o seguinte tema: Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós vamos ver na primeira parte do texto Jesus como Salvador e na segunda como Senhor, porque Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida. Ele é, em primeiro lugar, o Salvador e Senhor da nossa vida, porque é Ele quem nos purifica do nosso pecado. Olhe para a sua Bíblia, versículos de número 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu convido você agora, nesse momento, durante a pregação, que volte o seu pensamento lá para a época de Jesus e perceba como foi esse encontro. Conforme o último texto, capítulo 1, versículos de 35 a 39, Jesus estava percorrendo a Galileia, pregando o evangelho do reino e expulsando demônios. E o texto começa dizendo aqui que um homem leproso se aproximou de Jesus. Mateus diz: ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E Lucas diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. O fato é que um homem leproso se aproximou de Jesus, e esse acontecimento já nos chama a atenção, porque leprosos não se aproximam. Leprosos não se aproximavam de ninguém. Temos aqui um encontro provocador. Esse homem estava física e espiritualmente contaminado perante a lei de Moisés e não poderia chegar perto de Jesus. Ele deveria ficar a 50 passos de distância. Isso porque a lepra era uma doença de pele terrivelmente contagiosa, muito difícil de ser diagnosticada e curada. Além disso, ele se encontrava cerimonialmente impuro. Nos escritos do Antigo Testamento, vemos aproximadamente 72 doenças diferentes definidas como lepra, entre elas ferida purulenta, queimaduras, coceira, micose e males do couro cabeludo. Uma pessoa com lepra, conhecida hoje como hanseníase, sente dormência, a pele fica esbranquiçada, começa a abrir feridas, os dedos caem porque o sangue não chega nas extremidades, a voz muda porque ela afeta a laringe, e quando não tratada, a pessoa começa a apodrecer e feder até morrer. Uma doença terrível, estigmatizada. No Antigo Testamento, a lepra era considerada como uma punição divina, e a pessoa contaminada não podia chegar perto
Pelo contrário, conforme Levítico 13, 45, 46, está escrito assim: quem sofrer de lepra rasgará suas roupas, ficará descabelada, gritará, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. A pessoa ficava praticamente moribunda, ficava completamente num aspecto terrível. O leproso não recebia apenas uma doença, mas recebia uma sentença. A doença lhe roubava a saúde, o nome, o trabalho, a família, o convívio social e principalmente a adoração no templo. Essa pessoa não podia chegar perto de ninguém. Mas olha o que o texto continua dizendo: que o homem, ao se aproximar, rogou a Jesus de joelho, dizendo: se quiseres, pode purificar. A lepra naquela época não era simplesmente curada, ela deveria ser purificada. Olha o que diz o texto. Lucas diz que o homem prostrou o rosto em terra, e Mateus diz que o homem o adorou. Aqui vemos que a fé daquele homem o fez quebrar a lei, quebrar os costumes, na possibilidade de ser curado e restaurado por Jesus. Ele não temeu a nada e se aproximou de Cristo e fez esse pedido. Esse homem aqui, meus irmãos, creu e reconheceu o poder e a soberania de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para o purificar, se Jesus quisesse. Enquanto os falsos profetas da TV, da internet, da teologia da prosperidade e do neopentecostalismo ensinam aos seus fiéis que eles devem determinar a cura de Deus, a Bíblia nos ensina em 1 João 5,14 que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O leproso disse: se você quiser, você pode me curar. Provavelmente esse leproso era reformado, né? Trazendo para os dias de hoje. O versículo 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero te curar, fica limpo. Essa foi a resposta do Senhor. Qualquer judeu nesse momento iria recuar e amaldiçoar o leproso, porquanto quem lhe tocasse era considerado impuro e era recluso por no mínimo 7 dias. Jesus, porém, segundo o texto, se compadeceu profundamente. Alguns manuscritos dizem que Jesus se irou. Se você pegar algumas traduções bíblicas, está escrito lá: Jesus se irou. Muito provavelmente porque Deus se ira diante da impureza, e Jesus, sendo Deus, também se irou com as condições em que o homem se encontrava. Outra razão é que Jesus se irou diante do poder do pecado e da morte visível no homem, mais especificamente com a angústia física, emocional, social e espiritual dele. Contudo, a nossa tradução aqui, levando em consideração o contexto da passagem, diz que Jesus se comoveu em seu íntimo. Jesus se condoeu com a situação
situação do homem, e o texto diz que ele, estendendo a mão, tocou e lhe disse: quero te curar, fique limpo. Essa foi a resposta e a atitude do Senhor. Jesus, irmãos, poderia curar aquele homem pelo comando da sua voz, mas nesse caso, Jesus quis tocar onde ninguém tocava. Jesus se compadeceu e não apenas o purificou, mas tocou nesse homem. Jesus, que é superior a qualquer lei cerimonial, quebra o rito, e quando a compaixão de Jesus substitui o desprezo dos homens, o leproso é tocado. Jesus remove todas as separações e nos mostra por um momento, por meio de um toque, o Deus Santo indo de encontro ao homem pecador. E diferentemente de todos os casos, não foi Jesus quem ficou contaminado, mas o leproso é quem ficou purificado com o toque do Senhor. E o versículo 42 diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O homem, irmãos, olha que coisa maravilhosa, ele foi purificado, a sua pele ficou toda limpa, e imediatamente uma demonstração do poder e autoridade de Jesus sobre a doença e a impureza. Ao olharmos para esse texto, percebemos como somos carentes de Cristo, como estamos acometidos, e como eu disse, e quando eu disse nós, eu digo o homem, a humanidade, como estamos acometidos por doenças físicas, irmãos, mas sobretudo acometidos pela lepra do pecado, uma lepra espiritual que nos vicia, nos escraviza e nos mata. É isso que o pecado é. Como precisamos correr para Cristo, nos prostrar diante dele em adoração, em fé e arrependimento, como esse homem fez, se prostrando e o adorando. Mas não só isso, devemos clamar pela cura e a salvação que só ele pode nos dar. Como devemos clamar para que Deus nos tire um cheiro de morte e nos dê o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que vem ao Pai, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. João 6:37. A Bíblia também diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E ela diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Foi na cruz do Calvário que a nossa lepra caiu sobre Cristo, e que a sua santa justiça caiu sobre aquele que nele crê. Aquele que se arrepende e passa a viver em novidade de vida, purificado pelo derramar do sangue de Cristo em teu lugar, como diz o profeta. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós
o consideramos castigado por Deus, porque ele é atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. A lepra do pecado, a ferida da lepra do pecado caiu sobre ele, para que nós pudéssemos ser purificados pelo seu sangue. Isaías 53, do 4 ao 5. Jesus é nosso Salvador, porque é Ele quem nos purifica do nosso pecado. Além do Senhor nos purificar dos nossos pecados, porque Ele é o Salvador e Senhor da nossa vida. Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida, porque, em segundo lugar, é Ele quem primeiramente devemos obedecer. Olhe para a sua Bíblia, versículos de número 43 a 45, está escrito assim: fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saindo, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha que interessante aqui. O verso 43 diz que após Jesus purificar o homem, ele o advertiu com veemência e logo o despediu. Foi algo rápido. Imagine você, Jesus, falando com o homem e despedindo aquele homem. O verbo utilizado aqui para veemente, advertência, significa literalmente no texto original bufar e abrir as narinas. Jesus falou com ênfase, e o verbo usado para despediu quer dizer mandar embora, sair com rispidez, rapidamente. Jesus o mandou ir embora com uma forte advertência, exigindo obediência. Com forte teor de emoção, ele disse: certifique-se de obedecer, vai e me obedeça. Foi isso que Jesus falou para aquele homem. Já no versículo 44, antes que o homem fosse embora, Jesus lhe dá duas ordens: não diga nada a ninguém acerca da cura, e outra: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, para que o povo pudesse ver que Deus havia curado aquele homem, e para que o homem pudesse voltar à sua vida normal, ele precisaria passar por um ritual de purificação. Em primeiro lugar, Jesus pede silêncio ao homem pelo mesmo motivo apresentado no versículo 34 do capítulo 1. Jesus queria guardar o segredo da sua messianidade, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ele precisava percorrer muitas cidades, alcançar muitas pessoas, para depois ir à cruz. Em segundo, o homem teria que ir a Jerusalém, onde estava o templo, e se apresentar curado ao sacerdote
para que pudesse reingressar ao convívio da sociedade, ele deveria passar por um ritual. Como era esse ritual, pastor? Conforme Levítico 14, o ritual era feito na parte externa do templo e durava 8 dias. Esse aqui era o templo de Herodes na época. Aqui do lado externo do templo nós temos a Câmara dos Leprosos, onde essas pessoas ficavam aqui participando desse ritual de purificação para depois sair para fora e viver novamente uma vida normal, ok? E como era esse ritual? O homem deveria levar ao sacerdote 2 aves vivas, pau de cedro, ísopo, que era um pequeno arbusto, e estofo carmesim, um pequeno pano vermelho. Uma das aves era morta em seu sangue, a outra ave deveria ser banhada com a madeira de cedro, o ramo de ísopo e o estofo carmesim, e como diz o versículo 7, 7 vezes ele aspergirá, salpicará, aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro, depois de fazer aquele ritual ali, banhando a ave viva, ela seria solta em campo aberto. Após o ritual, o homem deveria levar 3 cordeiros para o sacerdote, um pela oferta pelo pecado, um pela oferta da culpa e outro para a oferta queimada, que nós conhecemos como holocausto. No versículo 40, nós vimos o melhor desse homem. Ele adorou ao Senhor. Ele se aproximou de Jesus e o adorou. Porém, concluindo o texto, o versículo 45 nos mostra o pior dele, quando ele desobedece a Jesus que o purificou. Como diz o texto: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O homem foi embora da presença de Jesus e literalmente virou as costas para ele, desobedeceu o Senhor. Embora Jesus tenha atendido o pedido daquele homem e o purificado, o homem não tomou Jesus como seu Senhor, mas na primeira oportunidade desobedeceu a ordem do Senhor. Jesus amorosamente aceitou o clamor do homem, contudo o homem inescrupulosamente não acatou o que Jesus lhe ordenou. Ele saiu e começou a espalhar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar nas cidades. Todavia, ele deveria ficar agora em lugares solitários. Olha que interessante. Segundo James Edwards, comentando essa parte, ele diz que Jesus libertou o leproso do seu fardo, mas este, ao anunciar as notícias, impôs um fardo para Jesus. Jesus sabia desde o início que ele iria limpar o leproso e o inserir novamente na vida normal, enquanto o leproso iria tirar Jesus de onde ele estava para o excluir para lugares solitários. Jesus troca de lugar com o leproso. Jesus que estava na cidade, o leproso que estava fora, abandonado.
Jesus limpa esse leproso, coloca o leproso na cidade, enquanto o leproso coloca Jesus para fora. Aqui nós vemos uma substituição. E não foi isso que Jesus fez por nós? Irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós vemos que nós somos o leproso. Jesus, ele foi pregado na maldita cruz e recebeu sobre si a lepra do nosso pecado, se excluindo por um momento da santa presença do Pai, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele e sermos incluídos, limpos e justos na família de Deus. Ele se colocou no lugar do leproso, Ele se colocou em nosso lugar para nos limpar do nosso pecado. Quantas vezes o Senhor tira, limpa a nossa lepra e nós viramos as costas para Ele na primeira oportunidade. Certo é que o verdadeiro salvo é aquele que não tem Jesus apenas como seu Salvador, mas o ama e o obedece como seu Senhor. Não tem como Cristo ser o nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. A verdade é que um crente genuíno pode até andar por caminhos tortuosos, entretanto, ele sempre voltará para a presença do seu Senhor, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Deus é fiel na nossa salvação, embora nós sejamos em vários momentos infiéis a Ele, a sua fidelidade permanecerá para sempre, porque a salvação pertence ao Senhor. E apesar do que enfrentarmos na caminhada, é Ele quem primeiramente devemos obedecer. Mediante o que foi exposto, quais são os desafios que o texto nos apresenta? Em primeiro lugar, creia em Cristo como teu único, suficiente Salvador hoje. Mas não apenas isso, continue crendo e o obedeça como o teu Senhor por toda a tua vida. Não volte as costas para Ele na primeira oportunidade, mas honre aquilo que o Senhor fez por você. E se essa fé vier do alto, for uma fé verdadeira, uma fé que vem de Deus, você há de obedecer aos seus mandamentos. Segundo, uma das evidências de que você foi purificado da lepra do pecado é que você passará nesse momento a desprezar as bandejas do mundo. Você passará a lutar contra os desejos pecaminosos da carne e não ouvirá mais a voz de Satanás. Alguém que batalha por santificação e luta para obedecer em todos os aspectos da vida a palavra do Senhor. Terceiro, é por graça, irmãos, que Ele tirou e pode tirar de ti toda a lepra. Foi por um favor imerecido que Ele tomou sobre si os teus pecados. Não há nada mais digno que você retribua em profunda gratidão
embora ele não precise de nenhuma retribuição, mas que você, com profunda gratidão, retribua e também obedeça a ele de maneira absoluta. Quarto, mesmo sem lepra, a nossa carne ela pulsa. Mesmo limpo, você pode renunciar o pecado dia após dia em obediência a Cristo. E você pode fazer isso com o auxílio da oração constante. Não deixe de orar ao Senhor num período do seu dia, de conversar com Deus, de falar com Ele acerca das suas necessidades, das suas lutas, de maneira constante. Você pode fazer isso por meio da leitura e da meditação da palavra, nem que seja um capítulo por dia. Tenha contato com a palavra de Deus, ela vai te santificar. Você pode fazer isso por meio de jejuns e se envolvendo em comunhão com os irmãos na vida da igreja. Há um ditado popular que diz que a mente vazia é oficina do diabo. Um crente acomodado, que não tem compromisso com a igreja de Cristo, que não participa, que some, que vive isolado, está em grande perigo. Tenha comunhão com os irmãos, viva a vida da igreja, participe daquilo que o Senhor tem feito de bom para conosco no meio da sua igreja. Irmãos, hoje a palavra do Senhor nos persuadiu e apresentou que o Senhor Jesus tem poder e autoridade para nos purificar de todo pecado e que somente Ele deve ser o Senhor de nossa vida. Fique de pé, eu quero orar por você.